O processo de habilitação. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames, que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivo do Estado ou Distrito Federal, de domicílio ou residência do candidato, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável maior de 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identidade, possuir cadastro de pessoa física, CPF. Não poderá se habilitar quem estiver sob efeito de condenação penal por delito de trânsito, sob os efeitos de suspensão ou proibição do uso da permissão ou habilitação para dirigir. O processo de habilitação será controlado pelos seguintes órgãos: 1. BINCO, Base Índice Nacional de Condutores. 2. RENACH, Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Exames exigidos para se habilitar. O candidato à obtenção da ACC ou CNH, após inscrito no órgão de trânsito, será submetido aos seguintes exames: aptidão física e mental, para verificação de seu estado de saúde e visão. A avaliação psicológica, a avaliação da personalidade, coordenação motora, atenção, emoção e agressividade, ou seja, a ansiedade somada à excitabilidade. Teórico-técnico. Prova convencional ou eletrônica de conhecimento sobre trânsito, ministrado em centros de formação de condutores, com a seguinte carga horária: legislação de trânsito, carga horária mínima de 18 horas aula. Direção defensiva, carga horária mínima de 16 horas aula. Noções de primeiros socorros, carga horária mínima de 4 horas aula. Meio ambiente e convívio social, carga mínima de 4 horas aula. Noções e veículos de 2 e 4 rodas, carga horária mínima de 3 horas aula. Total, 45 horas aula. Prática de direção veicular. O candidato deverá comprovar a carga horária mínima de 20 horas aula, com instrutor credenciado, sendo 16 horas no período diurno, 4 horas no período noturno. Para adição ou mudança de categoria, 15 horas aula, sendo 12 horas no período diurno, 3 horas no período noturno. Em caso de reprova nos exames teórico, técnico ou direção veicular, novos exames após 15 dias. Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, LADV. Após aprovação no exame teórico-técnico, o Centro de Formação de Condutores providenciará a LADV, que deverá ser apresentada junto com o documento de identidade pelo candidato à habilitação. Dirigir veículo sem a presença de um instrutor acarreta a suspensão da LADV por 6 meses. A validade da LADV é a mesma do processo de habilitação, 12 meses. Permissão para dirigir, PPD. Aprovado nos exames, será emitida a PPD, correspondente à categoria A ou B, com validade para 1 ano. A habilitação definitiva, CNH, será conferida ao portador da PPD que, ao término de 1 ano, não tenha cometido nenhuma infração, gravíssima, grave ou 2 médias. Caso isso ocorra, a PPD será cassada e o condutor terá que reiniciar o processo de habilitação. A autorização para conduzir ciclomotores, ACC, é específica para veículos de 2 rodas com no máximo 50 cilindradas e velocidade até 50 km/h, classificados como ciclomotor. A obtenção da ACC obedecerá aos termos e condições estabelecidas para a CNH, nas categorias A, B e AB. As categorias de habilitação. Categoria A. Todos os veículos automotores e elétricos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral.
Categoria B. Veículo cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo o motorista. Inclui-se na categoria a combinação de unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, desde que não exceda a lotação e a capacidade de peso para a categoria. Categoria C. Todos os veículos utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Tratores, máquinas agrícolas e de movimentação de cargas, motor-casa, combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada não exceda 6.000 kg de peso bruto total. Para pleitear essa categoria, o candidato deverá ter habilitação mínima de 1 ano na categoria B. Categoria D. Veículos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares. Para pleitear essa categoria, é necessário ter idade mínima de 21 anos e estar habilitado há pelo menos 2 anos na categoria B ou 1 ano na categoria C. Categoria E. Combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, articulada ou ainda com mais de uma unidade tracionada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, enquadrados na categoria trailer. A aprendizagem e o exame de direção veicular para a obtenção da ACC deverão ser realizados em qualquer veículo de 2 rodas, classificado como ciclomotor. Para conduzir veículos de propulsão humana ou tração animal, está prevista a necessidade da autorização específica, que deverá ser fornecida pelo órgão de trânsito do município. Transporte de produtos perigosos, MOP. Para transporte de produtos perigosos, o condutor deve possuir o certificado de conclusão do curso de MOP, Movimentação de Produtos Especiais, ser maior de 21 anos e não ter cometido infrações de natureza gravíssima, grave ou ser reincidente em 2 infrações médias nos últimos 12 meses, quando estiver pleiteando este curso. O condutor deverá estar habilitado nas categorias B, C, D ou E. O operador de máquinas fora de estrada, ao utilizar a via pública, deve possuir CNH das categorias C, D ou E. Transporte escolar. O transporte de escolares só pode ser realizado por condutor habilitado nas categorias D ou E, ser maior de 21 anos e não ter cometido infrações de natureza gravíssima, grave ou 2 médias nos últimos 12 meses. O veículo para transporte escolar deverá ter cintos de segurança em todos os assentos, tacógrafo, faixa horizontal amarela de 40 centímetros com a inscrição escolar e demais equipamentos obrigatórios, cujo funcionamento será inspecionado semestralmente. O portador de necessidades especiais. O exame de direção veicular para o candidato com necessidades especiais será considerado prova especializada, avaliada por, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo CETRAN. O condutor estrangeiro poderá dirigir quando amparado por convenções e acordos internacionais. Renovação da habilitação. A renovação da Carteira Nacional de Habilitação consiste na realização pelo titular de novos exames de aptidão física e mental, observando os seguintes prazos: até 65 anos de idade, de 5 em 5 anos; acima de 65 anos de idade, de 3 em 3 anos. A critério do perito examinador, este exame poderá ter validade inferior, dependendo do problema de saúde apresentado.